A palavra que Deus colocou no meu coração hoje vem falando sobre os mistérios de Deus. O profeta Daniel, em um certo momento, a qual ele estava na Babilônia, ele foi chamado para se apresentar à presença do rei. Ali, o rei o chama e o rei reconhece, a sua sabedoria, a sua inteligência, e o rei lembra que Daniel, no passado, havia desvendado os mistérios. E ele pergunta: você é mesmo ainda aquele Daniel que desvendava mistérios? E nós vemos que um rei pagão, reconhece, que aquele homem, ele tinha algo diferente. Ele tinha ali uma sabedoria divina que vinha dos céus, mas que eles não entendiam muito bem. Eles falavam dos deuses, mas na verdade era a sabedoria que vinha de Deus, o Criador de todas as coisas, do universo. E essa sabedoria não era uma sabedoria humana. E o próprio Daniel, ele não tinha essa vaidade de querer para ele a glória, Ele fala: eu não desvendo, quem desvenda mistérios é o Deus Criador dos céus e da terra. E nesse instante, Daniel ali é convidado pelo rei, a fazer aquela interpretação do que aquela mão estava escrevendo na parede. E Daniel se prontifica, a fazer aquela interpretação. E o rei oferece a ele presentes, benefícios, mas ele recusa porque ele entende que a palavra de Deus, tudo aquilo que vem de Deus não tem que ser cobrado, não tem que ser vendido. Aquilo que é de Deus, aquilo que Deus nos dá é para honrar o nome do Senhor, não é para nós vendermos, A sabedoria de Deus, ela não é vendida, não é comprada, mas ela é dada, para aqueles que o buscam. Assim como Daniel recebeu de Deus, porque ele buscava a presença de Deus, ele buscava o Espírito Santo, e Deus lhe concedeu esse dom de desvendar os mistérios espirituais, que só através do poder de Deus nós podemos desvendar. E assim, ali Daniel relatou aquele contexto histórico, que aquele rei Nabucodonosor, ele recebeu poder, ele recebeu os reinos, os governos, mas ele se envaneceu, ele ficou vaidoso, ele tinha o poder de derribar tronos, de elevar. Tudo isso fez ele ficar uma pessoa muito vaidosa, e por isso Deus abateu o reino de Nabucodonosor e o fez viver como um animal selvagem, comendo capim, porque Deus, ele humilha aquele que se ensoberbece, aquele que se sente muita coisa, muito grande. Deus pode nos dar tudo, mas nós precisamos ter a humildade de reconhecer que foi Deus que nos deu, que tudo vem dele, que o poder e a honra pertencem a Deus e não a nós, os seres humanos. E nós vemos também que ali Daniel foi explicando, que ele honrou aos deuses de prata, de ferro, de ouro, mas ele não deu honra ao Deus dos céus, ao único Deus verdadeiro. Ele não deu honra. Ele honrou tudo que foi humano, tudo aquilo que não era edificante, ele honrou. Quantas pessoas honram aquilo que é terreno, honra aquilo que não tem valor, honra aquilo que não é verdadeiro, mas não honra os princípios de Deus, não honra a palavra de Deus, não tem temor ao Deus dos céus, aos Deus que revela o profundo e o escondido, ao Deus que é o Deus verdadeiro. E ali naquela passagem muito impactante, aquela mão ali descrevia um juízo para aquele reinado que estava no fim, que era o fim daquele reinado, que tinha sido pesado na balança e tinha suas consequências, de tudo aquilo que ele fez, de tudo aquilo que ele plantou.
e que ele seria, que o seu reino seria destruído. E isso que Daniel explicou, né? E naquela mesma noite aquela palavra se cumpriu, porque a palavra de Deus, ela se cumpre, ela não volta vazia, ela vai para um fim determinado e ela se cumpre. E ali Deus cumpriu aquilo que ele escreveu, porque Deus escreve e ele cumpre, né? E foi isso que Deus fez. E Deus ali entrou com seu juízo naquele reinado, né? Deus destituiu tudo aquilo que foi criado pelo homem, tudo aquilo que foi exaltado pela mão do homem, para colocar a mão de Deus como a mão poderosa, a mão que domina tudo. É a mão de Deus, a mão que tem poder, é a mão de Deus, a mão que levanta reino e que destrói reino, é a mão de Deus. A mão que está estendida sobre a minha e a sua vida é a mão de Deus, a mão que determina o começo e o fim das coisas é a mão de Deus, e não há outra mão maior do que essa mão. E essa mão tem poder de fazer viver e também de fazer morrer, né? A mão de Deus é poderosa. Que você, nesse dia, possa entender que a mão de Deus tem poder e que a mão de Deus que faz todas as coisas, é ela que move os céus e a terra. E a mão de Deus, ela está estendida nessa manhã para a tua vida, né? A mão de Deus está aqui escrevendo uma nova história para você. A mão de Deus está estendida, não está encolhida, mas a mão de Deus está estendida para te abençoar. Mas a mão de Deus também, ela é estendida para dar uma sentença de juízo contra tudo aquilo que é mal, contra tudo aquilo que não vem do reino dele. Amém? Que Deus te abençoe esse dia.